Fala pessoal, começando mais um Deepcast com Alan Gani e hoje eu vou ter a satisfação de entrevistar de novo Alex André, ele que toca lá a Sara Invest, um dos principais estrategistas de investimentos da empresa, e o papo foi tão bom que a gente teve que fazer uma parte 2, isso porque a audiência também pediu uma parte 2, então eu vou continuar esse excelente papo aqui, brigadíssimo André. Muito obrigado. André, Alex André. Alex André, pode chamar de André também. E aí, o Alex, você tinha parado na história que você tinha quebrado. Foi assim que terminou. Aliás, vale a pena assistir de novo. Parte 1. A parte 1. Porque foi simplesmente o seguinte. Eu quebrei, eu namorava. Minha namorada acho que terminou comigo na época. Eu pensei em me matar, né? Cheguei ali, olhei, falei, não sei o que. Um cara me puxou, não sei se eu ia me matar. Tava bebendo horrores, né? Você tava no fundo do poço, né? Cara. Vou me matar, tô bebendo todas. E aí você falou, isso... Você empreendia na época, né? Você era Então veja, né? Você quebrou, né? Quer dizer, você tava arruinado. E aí, a partir dali, você falou, bom, e agora? Como é que você saiu desse fundo do poço? Gani, é uma coisa curiosa, cara, porque quando você tá no fundo do poço, nunca enxerga o final do túnel, né, cara? Você não vê Às saída. Às vezes o poço é mais embaixo. Mais fundo aí, você fala, cara, não sei mais o que fazer. Mas a curiosidade foi o seguinte, como eu tinha uma loja de utilidades domésticas, né, em São José dos Campos, o centro da cidade, né, como eu tinha quebrado, eu tinha a vivência do setor ali, as pessoas me conheciam, né, enfim, e em determinado momento eu estava passando a pé ali no centro da cidade, São José dos Campos, e um gerente de uma loja, né, que eu já conhecia ele há muito tempo, que ele era o gerente da antiga loja que eu herdei, né, a loja, que, enfim, quem assistiu a parte 1 sabe como aconteceu. Esse gerente da loja estava na calçada, ele tinha o costume de ficar na calçada olhando o movimento da loja, ele me viu e falou, Alex, o que você está fazendo? Eu estava com os currículos na mão, entregando para trabalhar no supermercado, para trabalhar em qualquer lugar. Cara, mas não foi assim psicologicamente muito doloroso pra você? Falou, cara, eu era empresário, eu tinha dono, agora eu tô... Para ser repositor. Nada, claro, né? Trabalho é sempre bem-vindo, sempre nobre. Mas você deu uma... Muito rápido. Muito rápido. Né? Então, assim, em menos de 6 meses, vamos colocar, sei lá, 5 meses, passei na calçada e ele conversou comigo e falou, a gente tá precisando de um repositor aqui. É a única vaga que eu tenho, repositor. Você quer? Ele te conhecia. Já me conhecia. Gente fina, cara? Médio. Eu não vou dizer que ele não era gente fina, ele deu oportunidade pra mim, vai. Foi gente fina. Mas ele é ele tipo de chefe das antigas, vai. Que era que a gente chama de capataz, né? Então ele era muito, assim, rígido, né? Bom muito chefe. Duro. Então, bom chefe. Aquele chefe muito... né, muito rígido, né? Não era chefe raiz, né? Raiz, não é chefe Nutella, não né? era chefe SG, né? Chefe ESG, te dá uns feedbacks. Não, nada disso. Era porrada todo dia. Mas aí ele me chamou e falou, tem uma entrevista aqui com um supervisor, que ele era de São Paulo, ele rodava as lojas, falou, vou entrevistar com ele. E foi legal, Gani, quando eu fui entrevistado, né? Ele falou assim, vai ser uma salinha ali no canto da loja. Aí ele chegou pra mim, acho que foi eu e mais 3 pessoas que foram entrevistadas para a vaga, eu ia contratar 2 pessoas, algo assim nesse sentido, não lembro. Uhum. E chegou na época da entrevista, ele começou a me entrevistar como se fosse da polícia, Gani. Falou assim... Tá brincando? Juro? Como se fosse da... Isso que ele te conhecia. Não, o supervisor. O supervisor eu não conhecia. Tá. E ele olhava para mim e falava assim, se eu puxar a sua capivara, vai ter alguma coisa? Nossa. Não tem nada. Não, mas se eu puxar, vou achar alguma coisa? Eu falei, não, eu tô aqui numa entrevista de emprego. Aí o mais engraçado que ele falou assim... Mas deixa eu entender a sua história. Você quebrou e você passou por tudo isso, agora você quer vir aqui pra quebrar aqui também? Você tá brincando? Eu falei, não, eu quero vir aqui pra aprender com vocês. Vai. Puta, mas ele falava sério? Não, falava sério. Não era piada? Olhava pra mim assim, sério, e falava, você veio aqui, você quebrou lá, também. Você veio aqui pra quebrar aqui também. Eu era pra repositor. É totalmente mental, né? Então, o primeiro teste foi esse, né? Foi uma entrevista muito dura, nunca passei por uma entrevista assim, muito dura. E eu saí da entrevista e falei, pronto, não fui aprovado, né, cara? Fui totalmente esculachado, entre aspas, na entrevista, não tive um bom feedback, da entrevista, naquele momento. Enfim, mas eu fui aprovado no mesmo dia, né? Me ligaram, falaram, você foi aprovado, vai começar como repositor e tal. E foi... Repositor, explica pra galera, Alex. E repositor nada mais, nada menos, é você pegar a mercadoria do estoque
e repor, né? Colocar nas áreas de venda, onde as vendedoras vão... Então você pega a caixa, por exemplo... Saiu lá um sapato... A vendedora fala, eu vendia... Eu tava quando eu tinha loja de utilidade doméstica, eu fui trabalhar para concorrente, né? Então ele era meu concorrente, né? Eu quebrei e fui trabalhar para concorrente como repositor. E era utilidade doméstica também, só que ele vendia brinquedo, é uma rede que maior, tem São Paulo inteiro, é uma rede de mais de 50 lojas. E ele tem brinquedo, tem utilidade doméstica, como tudo, uma loja bem grande, tinha um andar, né? Tinha um térreo e o primeiro andar. Então, qual que era o trabalho? Era pegar a mercadoria do estoque, que ficava no primeiro andar, você subia de escada, não tinha elevador, você descia a mercadoria e colocava na frente da área de venda, até às vezes você montava a área de venda, ou seja, você pegava, tirava da caixa, montava a exposição, mas era um trabalho, como era muito braçal, né, então assim, a loja de forma predominante era muito de mulheres, né, que eram atendentes, homens eram mais repositores mesmo, né, molecado mais da minha idade na época, era 23, 20 anos. Você tinha 23. Eu tinha uma época, eu tinha 23, de 22, 23 anos nessa época aí. Então eu trabalhava muito. Eu descarregava caminhão assim no braço. Então colocava a caixa no ombro, subia o degrau, colocava lá no estoque. Aí depois que descarregava o caminhão, era eu e mais 3 pessoas que ajudavam. Ficava umas 2 horas carregando o caminhão. Eram umas 400, 500 caixas do caminhão pequeno do baú. Umas caixas eram 10 quilos cada uma. Terminava de descarregar, o chefe falava assim, pronto, você descarregou tudo, agora você pega lá as caixas lá de cima e desce de novo para colocar na área de venda. Eu falava, porra, mas por que não colocou na hora, né? Mas era a gente passava por muita situação dessa. Cara, e isso tinha que ser fortão ou não? Nada, mas era um trabalho, não era questão de força específica, mas era de resiliência. Você tinha que ficar toda hora carregando caixa, todo dia, toda hora. Então você ficava suado, o mental também prejudicava. Não, porque mas dava não era só carregar a caixa. Então, um exemplo aqui. Eu pegava uma caixa, ficava sempre alguém dentro do caminhão, passava a caixa pra você. Era uma disputa quem ficava no caminhão. Que era um trabalho mais fácil, né? Só ali. Só passando. Eu detesto carregar peso, cara. E o cara colocava a caixa aqui no seu ombro. Já aconteceu isso várias vezes. Não só comigo, com outros colegas também. Chegava no meio da loja e o gerente falava, volta aqui. Por que não? Você tá carregando uma caixa só. Cadê o outro ombro que tá livre? Todo trabalho a pessoa tem um esquema pra burlar, né? Pegar sempre o filé ali, você quer pegar a mais leve, né? Você não quer pegar a mais pesado. Ou você abre a caixa e tenta, né, tirar pra ficar mais leve. Sempre tem alguma coisa. No final do dia você não vai escapar, né? O trabalho era muito árduo. O legal é que eu perdia muito peso na época, né? Eu andava de bicicleta, ia pro trabalho de bicicleta. Você é de bike? É de bike. Antes de ser moda a bike. Nada. Era CG naquela época. Era por falta de dinheiro mesmo. Ia de ia, voltava e às vezes eu não almoçava fora, né? Então às vezes eu pegava minha bicicleta, ia pra casa, almoçava, voltava na hora do almoço. O almoço era 1 hora contada no ponto. Né? Aquele ponto de escrito, né? Colocava lá. Batia, né? Aquela máquina verde, era né? Tudo assim. Então eu comecei assim, sendo repositor, carregando caixa, descarregando caminhão. E no final do ano era uma loucura, cara. A gente descarregava 2, 3 caminhões no mesmo dia. Ficava até a noite. Caramba, cara. E me conta uma coisa. E essa história que você quase morreu dentro de uma caixa? Não, cara. Quase morri é exagero, mas foi uma história engraçada. Assim, tem várias histórias assim pra contar. Acho que quem viveu aquela história sempre falava que te ganhava mal, mas se divertia. Porque essa história da caixa, seguinte, a gente recebeu umas caixas que vinham no container, né, vindo da China. Então, o container ficava, tinha o CD, o centro de distribuição, ficava em São Paulo e o caminhão do centro de distribuição via para São José dos Campos. Aí nós recebíamos aquelas caixas, Gani, que eram gigantes, assim, uma caixa praticamente do meu tamanho, assim, de várias coisas, né, de utilidade doméstica. Uma vez, nós estávamos dentro do estoque, a galera da reposição, todo mundo arrumando o estoque lá dentro, né? E aí a gente teve uma brilhante ideia de falar assim, poxa, por que uma caixa tão grande assim vai jogar fora? Porque antes de jogar fora, por que alguém não entra dentro da caixa, fecha com durex e coloca na área de venda e falando para a vendedora que tem uma mercadoria que ela quer? Mas só que é uma pessoa lá dentro, e ninguém vai saber disso, né? Qual que foi a história, Gary? Mas era o que? Era pra assustar a vendedora? Era uma caixa de panela, na verdade, uma caixa grande de panela pra assustar a vendedora. Nossa, quando a gente começa a ouvir um troço desse, fala, o potencial de dar, né? É muito grande. É muito grande. E a história foi essa. Então, assim, lá dentro do estoque, né? Na área restrita onde nós ficávamos, eu entrei na caixa, não tinha nenhuma mercadoria, me colocaram dentro da caixa, passaram fita embaixo para a caixa não abrir e foram umas 3, 4 pessoas para carregar essa caixa, descer as escadas, porque a gente ficava no primeiro andar, então descia as escadas e colocava na área de venda. Colocou essa caixa e mais 2 caixas de panela, que eram caixas grandes mesmo. Né? Peraí, desceram com você? Comigo dentro da caixa. Por que não colocaram você? Porque todo mundo ia ver, né? Tá. E como no estoque era restrito, né? Então
E falaram assim, falou pra vendedora, né? Ó, vendedora X, as caixas estão aqui que você pediu das panelas. Abre aqui e repõe, né? Na sua área que ela era responsável por repor. Ah, tá bom. E ela foi sair pra almoçar e ela não repôs naquele exato momento. Falou, já vou almoçar, já volto. E deixou as caixas ali no cantinho. E você lá dentro da casa. Lá das bancas que a gente chama, né? Que é aqueles quadrados, deixou ali. E foi embora. E eu fiquei escutando o cliente passando do lado da coisa toda, né? E eu lá suando, né? Daquela caixa, aquele calor, não tinha ar-condicionado a loja, né? Aquela doideira, aquelas lojas meio que 99, né? Aquelas lojas lotadas, cheias, né? E eu lá, dentro da caixa... Sem celular pra ficar, né? Nada, sem não tinha nada, né? O celular você não podia ficar com o celular, né? Depois que eu comecei a usar celular, mas naquele momento, né? Eu não tava usando. O celular ficava dentro da E era uma outra época também, né? Não sei se tinha... Não, sim, já tinha. Pô, tinha WhatsApp, tudo certinho. A gente tá falando aqui há, sei lá, 5 anos atrás, 6 anos atrás, sei lá. 5 anos atrás, né? 5 anos atrás. E, enfim, aí naquele momento, né, eu ficava assim, poxa, e agora, né? O que vai acontecer? A história foi o seguinte, Gani. Eu fiquei mais de 1 hora dentro da caixa. Eu tava vermelho, eu tava suando, eu tava assim, desesperado, tava tentando fazer furo na caixa pra tentar respirar. Porque a galera realmente fechou, assim, fechou de um lado, fechou do outro, não tinha espaço pra respirar pela caixa. Então eu fiz um furinho ali com a mão, assim, pelo papelão, bem pequenininho, tentei respirar pelo aquele buraco. Nossa. Mas a história foi, Gani. Mas por que você não começou a ficar desesperado? Por que você não tentou rasgar? Então, porque eu não queria desfazer, mesmo eu quase, não vou falar morrendo, porque é exagero, mas mesmo eu todo suado. Aí você furinho. Eu falei assim, eu não vou destruir a surpresa, a brincadeira, né? E já tava quase 1 hora, tava matando minha hora de trabalho, tava dentro de uma caixa. Todo mundo me querendo saber onde eu tava, né? E os meninos falam, não vi o Alex, não sei onde ele tá. Não sei, ninguém me entregou. Tá. Ninguém me entregou. Uma galera sabia, os meninos sabiam. E, enfim, o resumo foi, Gani, que eu fiz um buraquinho, tentei respirar por aquele buraco, mas foi que uma cliente olhou pra banca, né? Porque aquele quadrado onde tinha as panelas, não tinha panela praticamente, tava vazio. E do lado tinha as caixas das panelas. Aí eu escutei ela perguntando pra uma outra atendente que não era do setor, perguntando, essas panelas aqui, ela acabou de chegar, tá aqui, tá pra abrir e colocar dentro da banca. Aí ela falou assim, então eu vou querer. Mas a menina que tá aqui tá almoçando, ela não tá aqui pra abrir pra você. Não, eu abro aqui agora. Na hora que ela abriu, ela ia dentro da caixa fungando, todo suado. Ela jogou o celular pra cima, jogou a bolsa pra cima, gritou, foi uma zona. Você não tem ideia, ela deu um berro que a loja inteira parou inteira. Jogou a bolsa, o celular, foi tudo pra cima. E eu não consegui nem falar, já foi... Tava todo que nem um maluco. Cara, mas e aí? A história foi essa. Não, mas aí, peraí, o dono já era meio bravo, chefe raiz, o gerente lá. Aí o outro lá também te interrogou como se fosse na polícia. E aí, esses caras, falou, Alex, que palhaço. Não deu nada. Deu nada? Só foi uma bronca no sentido de, o que você tava fazendo dentro da caixa? Eu falei, não, eu tava brincando que o outro repositor ia abrir, eu não queria fazer isso pra cliente, uma cliente acabou abrindo acidentalmente, eu, né, deixei bem claro que também a ideia não era pra um cliente assustar, a ideia era pra assustar um outro funcionário. Entendi. Mas acabou dando errado. Uma outra história engraçada, cara, que eu tenho que te contar, é a história da Nerf, cara. Essa história, assim, é magnífica, assim, eu adoro essa história. Do quê? Da Nerf, sabe aquela arma de tiro de dardo? Sei, criança? sei. A Nerf, né? E lá no piso superior, que o gerente ele gostava de chamar de mundo dos brinquedos. Onde era só brinquedo, no primeiro andar. Só tinha brinquedo. Era gigante o piso, tinha de tudo. E chegava muita, como era final de ano, chegava Dia das Crianças, chegava setembro, final de agosto, setembro, chegava muito mercadoria de brinquedo, muito. O estoque ficava lotado. E o que acontecia? Chegava muito essas munições de Nerf, aqueles dardos de criança e as armas de Nerf, né? Pistolinha, né? Enfim, revólver de Nerf e tal. O que acontecia? Chegava muita mercadoria variada, que às vezes já estava meio aberto, estava meio amassado. Então, a gente falava que era quebra, né? Então, o jogo lançava no sistema que ou ia dar desconto, ou, sei lá, mandava pra quebrar, sei lá o que seja, enfim, a empresa decidia. Mas a gente pegava isso daí e usava dentro da loja. A gente começava a fazer guerra de Nerf dentro da loja. Com o cliente dentro. Com o cliente dentro? Pegava um monte de munição, um monte de dardo, colocava no bolso, pegava a arminha e tinha umas bancas, né, aquelas quadradas assim, a gente escondia atrás da banca e dava tiro com o cliente no meio. Aí vinha tiro pra tudo que é lado. Eram 3, 4 caras guerreando. A gente fazia 2 contra 2, 3 contra 3. Era uma bagunça. A gente trabalhava, mas se divertia. E qual que foi a história, Gani? A gente já tirou em cliente. Você tá brincando? Já tirou em cliente. Já tirou no ouvido do cliente já. A gente, mas não deu nada. O cliente só, não, tudo bem, tá tudo ótimo. Mas o pior foi que tinha um funcionário lá. Esse cara era, assim, qual que era o negócio dele? Ele era gente boa. Moleque da nossa idade naquela época, tinha 22, 21 anos.
Só que ele era conhecido como um cara muito explosivo. Sabe aquele cara que qualquer Funcionário. coisa... Funcionário nosso era... Nervoso. Não, ele era gente boa, mas você não podia mexer com ele, que ele era muito explosivo. Qualquer coisa ele queria Já. tirar satisfação, querer resolver na treta, no soco, né? Tudo Na BMC não tem ninguém assim. Não tem, na BMC não tem. Mas ele tinha. A gente tinha que tomar muito cuidado pra falar com ele. Mas assim, no final das contas era gente boa, ajudava a gente, era repositor. Final da história que a gente tava, né... lutando brincando de atirar no nerf um no outro, no meio do expediente. E no final da história, eu fui pegar a pistola e eu não mirei nada. Eu só fiz assim, pum, atirei. Foi bem no olho dele. Putz, Alex. No meio do trabalho. Pelo amor. E foi, mas podia... Foi numa distância, assim, relativamente... Não vou dizer grande, mas... E pontaria, não meu? Não foi assim Sim, você não fez de propósito. Foi assim, uma distância, sei lá, de não sei quantos metros, né? Mas foi bem no olho dele, bem no meio, assim, né? Ele não usava óculos como eu, não usava. Então foi bem no olho dele. Ele, pum, na hora que atirou, ele pôs a mão no olho, abaixou a cabeça. Eu falei, pronto. Vou apanhar. Aí que eu fiz, eu peguei a pistola, coloquei embaixo da blusa como se fosse um humilhante, escondi, joguei aqui, peguei as minhas munições que tinha, coloquei no bolso, saí correndo, fui embora, saí da loja. Aí tinha um fiscal de loja, que é o cara que fica com segurança da loja. Ele falava, o que você tá fazendo aí? O que você tá correndo? Eu falei, cara, se eu ficar aqui, o cara vai me matar. Aí ele, não, você não pode sair da loja não. Aí, enfim, peguei, saí correndo, o gerente dentro da loja, tudo. Falei, eu posso tomar a advertência se quiser, mas não vou ficar aqui dentro não. Aí vazei, só fiquei sabendo que o cara queria correr atrás de mim, aí não conseguiu me achar, eu voltei depois. Caraca. Ele tava lá, eu pedi desculpa, enfim, deu tudo certo. Na hora que acalmou, né? Eu voltei, sei lá. Porque se fosse na hora... 10 minutos depois, fui dar uma volta ali na Praça Central, ali, depois eu voltei, aí ele... Tava meio no banheiro molhando, aí eu pedi desculpa, falei, putz, eu não queria acertar seu olho e tal. Ele, não, tá tudo bem. Mas enfim, atirei no olho de um funcionário. Pô, você sabe que esses dias eu entrei numa loja de varejo, uma rede aí de supermercados e tal. Sim. Cara, eu senti um negócio assim, agora tá explicado. Eu falei, cara, de onde juro? Eu senti tipo um tiro aqui. Será que foi alguém bateu como se fosse um metal na minha testa. Eu falei, cara, de onde que veio isso, né? Eu falei, agora eu tô entendendo esse mundo do varejo, esse submundo do varejo. Assim, acho que, Gani, o varejo, como é um trabalho muito braçal, né? E aquele trabalho tinha uma pressão muito grande, né? Por parte da gerência da loja. Você não podia ficar parado um segundo. Um segundo você não podia ficar parado. Então, se você foi designado para fazer, sei lá, arrumar aquela prateleira, você terminou, o cara falou, agora você vai fazer, vai ajudar seu amigo, vai fazer aqui. O cara era pago para realmente chicotear, né, o pessoal, né, às vezes no bom sentido, né? Tinha que manter o pessoal na produção. Então, você não tem nada pra fazer? Então vai lá no caixa embrulhar a mercadoria. Vai fazer alguma coisa na sacola, sei lá, ajudar na fila do pessoal ali, né? Então, eu aprendi bastante. Aprendi bastante. Depois eu fui promovido como auxiliar administrativo, que nada mais nada menos é carregar a caixa, mas também eu lançava as notas do sistema. Até porque eu era o único a mexer no Word e Excel. Ninguém sabia mexer no Word e Excel. Nem o gerente sabia abrir um Excel. Caramba. Ele era muito papel, né? Então eu implementei todos os modelos de cartazes, que é cartaz de preço. Fiz o logozinho, implementei, mandei para toda a rede. Tem outra história que você lembra? Acho que outra história legal de loja, pra gente terminar aqui. Um assunto louco. Mas isso a galera adora essas histórias. Pode. É o submundo, né, do varejo. A outra história, essa história é bem legal. É a história do rato, né? A história, todo mundo que me conhece, assim, que já esteve na loja, quando a gente conversa de novo, fala, puta, que lembra daquela história do rato, né? O que é a história do rato? Cara, é o seguinte, o estoque era muito limitado, um estoque pequeno, recebia mercadoria todo dia, toda hora, de todo lugar. Então, era um desafio muito grande, manter o estoque organizado. Já era o primeiro desafio, estoque pequeno, muita caixa, muita coisa, não tinha infraestrutura nenhuma, era uma escada, 3 caras e, enfim, se vira, né? E o problema era o seguinte, nós estávamos no começo do ano, era a temporada de material escolar, nós recebíamos material escolar, e Gani, era assim, depois que acabava o material escolar, né, o período de volta às aulas, né, que era depois de fevereiro, a gente recolhia tudo aquilo ali, não colocava só na caixa guardada, a gente tinha que inventariar tudo aquilo ali, no Excel, 1 a 1, então a gente contava, 1 borracha, 2 borrachas, 3 borrachas, 4 borrachas, daquele código, daquela cor, daquele tamanho, era um código, editava no Excel. 4 borrachas daquele código. Era assim, era muito específico. Então, colocava, né, fazia toda a contagem do estoque, colocava, fechava, falava, ó, contado, e colocava dentro do estoque. Feito isso, depois de um trabalho, sei lá, demorava uns 2 meses, no meio desse trabalho, não tinha terminado a contagem, o gerente subiu no piso,
Então a gente fazia essa contagem no piso superior, que era mais tranquilo, onde ficava brinquedo, e depois da época, final de ano, ninguém subia muito lá. Aí a gente fazia esse trabalho lá em cima. Ele subiu e falou assim, o que vocês estão fazendo? A gente está contando aqui e colocando dentro do estoque, mas o estoque está lotado, não tem onde colocar mercadoria. Eu juro para você, Gani, não tinha como andar. Sabe como que ficava o estoque? O chão, pensa que o estoque era um corredor só, era um corredor grande assim, um corredor. Tá. E o corredor, não tinha, você não via o chão, só tinha caixa, então a gente subia em cima das caixas e tinha as prateleiras laterais. Certo. Então a gente subia em uma caixa, subia outra caixa para acessar a caixa de cima. Já era uma diversão. Você não via o chão. Tá. Era um mundo, era uma diversão, assim, diversão no bom sentido, né? Mas a gente fazia tudo para tentar não quebrar e etc. Mas enfim, era um desafio muito grande logístico, né? De braçal para resolver aquilo ali. E a gente falou pro gerente, cara, o que a gente faz, cara? Porque assim, não existe a história de mandar pro CD de volta. Não tem essa, vamos mandar as caixas pro CD de volta. Cara, o cara mandou aqui, você se resolve. Você tem que botar você lá tem que e... não te for. E a gente até brincou, falou, porra, vamos colocar no telhado essa porcaria, né? Vamos colocar lá em cima, porque a gente só vai usar ano que vem. Por que a gente vai colocar aqui, se vai ocupar nosso estoque? A gente pensa muito isso, né? O cara de varejo, ele pensa o que sai mais, né? Tem que colocar o que sai logo mais. É aquela questão, né? Do primeiro que entra, né? Aquele PEPS, o EPS que a gente aprende na administração. Sim, Primeiro sim. que entra, primeiro que sai e tal. Então, cara, vamos colocar as coisas que mais saem de mais giro aqui na porta do estoque e tal, mas você tá atrapalhando. Resumo, aí o gerente falou assim, pô, o teto é legal, é uma boa ideia. A gente já... O que tem lá em cima, hein? Aí ele falou, será que tem espaço pra colocar isso? Ele falou, tá zoando. Ele falou, cara, não, vamos ver. Aí resumo, cara, aí lá no banheiro nosso de funcionário, não era banheiro de cliente, no banheiro de funcionário tinha um alçapão, tinha um quadrado, né? Que você tirava ali, tinha um alçapão, aí você colocava, a gente colocou a cabeça, nós vimos, né? Aquele, entre o telhado, né? E o, né? O chão ali, né? Tinha um espaço. Uhum. E tinha uma caixa d'água ali, né? Embaixo do telhado, era aquele espaço em vão que ficava em cima de toda a loja. Nós olhamos assim e falamos, cara, tem bastante espaço aqui. Mas tem que ser alguém pequeno, alguém que caiba não se enfiar ali dentro. E tinha um moleque que era menor aprendiz, cara. Putz. O moleque tinha 16 anos, a gente apelidava ele. Eu vou falar o apelido dele, que não é o nome dele, mas o apelido dele era Tunico. A gente apelidava ele de Tuniquinho. E o moleque era ágil, moleque de 16 anos, primeiro trabalho dele e tal. A gente colocou o Tuniquinho lá no telhado. Falou, Tuniquinho, seu trabalho é o seguinte, você vai ficar lá no telhado, nós vamos pegar a caixa de material escolar, subir pela escada, fica um cara na escada, aí um cara chega com o material escolar, entra no banheiro de funcionário, né, e pega a escada, e o cara passa a caixa pra ele, e ele vai guardando lá da caixa de... né, de reposição? A caixa de caixa d'água. Caixa d'água. Fica lá no telhado. Aí nós colocamos isso, eu vou te mostrar a foto, mas depois o pessoal, não dá pra mostrar aqui, mas eu vou mostrar só pro Gani aqui. A gente tenta. Porque depois a gente tenta mostrar, porque assim, é uma questão... Gani, enfim, nós colocamos... Essa era a caixa d'água. Todas as caixas lá no telhado. Era questão assim, era coisa assim, absurda. Olha, eu vou mostrar pro Gani, olha aqui. Olha o Tuniquinho aqui. Nossa, era isso. Era bonitinho. Hein? Olha aqui pra você ver. A caixa ela vinha na escada. Olha aqui como ficavam as coisas, ó. Enfim. Então eu vou mostrar até aqui ó, pra você ver como que era o trabalho. Olha aqui, ó, como que eu passava a caixa. Eu ficava deitado, ó. Ó, Eita. E era assim. Coitado. E era assim que era feito o trabalho. Então assim, nós colocamos, né? Olha aqui, ó. Eu arrumando as caixas, depois falar em caixa d'água tá caindo. Depois mostro até o mundo. Pra câmera aqui, ver se o pessoal consegue ver aqui, ó. Olha aqui a imagem aqui, ó. O pessoal consegue ver, né? Aqui, ó. Eu pô, aqui, o moleque sofri, hein, meu. no meio do estoque. Você tem contato com ele? Hoje eu não tenho mais contato. Mas assim, foi uma história muito... Não, mas e aí? Como que foi a história do rato? A gente tava colocando as caixas... Ele lá em cima. Ele lá em cima eu também subi, ficava ajudando, eu e ele. E tal, tinha gente que não conseguia, o Ronaldo, por exemplo, que é um cara muito grande, tinha 2 metros, não conseguia entrar, mas ele ajudava, carregando as caixas, enfim, eram 3, 4 pessoas que ajudavam a fazer o trabalho, e a gente subia nas caixas, as caixas lá em cima, e era cheio de, não sei se vocês conseguiram ver na foto, cheio de cal, sei lá, pó, era um absurdo, era o pior cenário pra vocês trabalhar, chegava tudo sujo, era horrível ficar lá em cima, era horrível, eles não via sol, era quente pra caramba. E no final da história a gente falou, cara, a gente precisa arrumar uma desculpa pro gerente, precisa arrumar uma mentira, na verdade, pra não ficar lá, porque, tipo assim, pô, ficava lá em cima o dia inteiro. Entrava no trabalho e ficava lá, né? Ou se não ficava lá ajudando a subir escada, levar a caixa, um trabalho deplorável. Falei, cara, vamos arrumar um migué, uma desculpa aí, uma mentira pra gente não ficar lá em cima. Aí, não sei se foi o Tuniquinho ou um outro funcionário que inventou uma história que viu um rato no telhado. Viu um rato ali no meio das caixas. O cara viu um rato ali. Aí a gente falou, cara, é sério? Não, eu vi um rato. E do lado da loja tinha uma pastelaria. Putz.
Então ele falava que o rato pulava do pastel, que ele comia pastel, pulava na loja e ficava andando ali. Ele falou, puta, o rato gordo pulou do pastel, talvez comeu o pastel e veio pra cá e tá andando no telhado da loja. E o gerente ficou muito preocupado, né, do rato, sei lá... Sair no meio da loja. Cliente, nossa, acabou. Ou até mesmo urinar ali nas mercadorias, fazer algum tipo de passar doença e tal. E ele foi lá e contratou um cara, só que esse rato não existia. E aí o cara inventou pra sacanear. O cara inventou, e a gente acreditou no primeiro momento. E depois ele chegou e ele foi lá e contou pro gerente. Falou, ó, cara, tem um rato. Ele contou pro gerente, aí o gerente ficou super preocupado, chamou o cara pra detetizar lá em cima. E o cara veio falar pra gente, ó, deixa eu te falar um negócio, o rato não existe. Só que o cara comprou a ideia do rato. Quem falou? O repositor. Eu falou. Não lembro quem era. Falou, o rato não existe. Só lembro que falou assim pra gente. Falou, cara, o rato não existe. E eu contei a história e o cara... E vocês ficaram bravos com ele? Não, a gente falou, pô, que bom, né? Que a gente vai precisar subir. Tanto que ele proibiu. Falou, ó, ninguém sobe mais ali e tá tudo certo. Enfim, aí o cara foi lá, eles gastaram a loja, gastou dinheiro, detetizou, colocou aqueles negocinhos pra o rato querer comer, isca e tudo. E o pior da história, cara, que é assim, nós não mexemos na isca. E o cara voltou lá depois e falou que a isca tava meio modificada, que o rato acho que comeu, sei lá o que era. Só que a gente falou, cara, não tem rato aqui, cara. Ou tem, a gente não sabe, sei lá. Enfim, foi uma história muito maluca, cara. Assim, foi bem doído, porque essa história do rato, cara, todo mundo da loja acreditou. Foi assim, e outras lojas começaram todo mundo começou a conspirar, sabe? Essa história do rato realmente acreditar. Se realmente existia esse rato, cara. Ô, Alex, eu quero saber como é que você saiu dessa loja, depois como é que você parou na Sarinvest, mas só depois dos comerciais. Fica aí, já volto. Voltando aqui com o Alex André, estrategista lá da Sarinvest, também comentarista na BMC, e ele vai contar aqui como é que ele saiu dessa loja que aconteceu muita história. Alex, e aí, cara? Como é que foi esse final? Como que eu saí da loja, né? Pô, foi um emprego mais louco. Mais doido. Era porrada todo dia. Tá. Eu não vou dizer humilhação, mas era porrada. Tudo que eu aprendi de resiliência mental, sabe aqueles livros de coach? Seja resiliente. Esquece aquilo ali. Vai pra essa loja. Socialista no exército. Depois que você ir pra aquela loja, tudo que você passa por qualquer coisa, cara. Então, assim, hoje eu tenho uma resiliência mental gigante. Gigante, em todos os sentidos da vida. Então, hoje eu consigo passar por tudo, né? Então, enfim. Mas como que eu saí de lá? Eu sempre queria trabalhar no mercado financeiro, porque, como eu te contei, na parte 1 eu tive uma vivência de assessoria de investimento, mesmo que indireto, né? Não fui assessor. Foi lá, lembro. Mas eu tive uma vivência do mercado. Que você foi super ousado, né? De trabalhar de graça Não, veio aqui, chegava mais cedo. Legal. E eu gostei daquilo ali. Eu falei, putz, eu acho que aquilo ali é legal, né? Mas, enfim, como fazer aquilo ali? Eu estava, né, trabalhando em uma loja, né? Eu tinha cancelado uma faculdade de administração naquele período que eu estava bem ruim. Entrei na faculdade a única faculdade que tinha de economia, nem mesmo se eu não quisesse, mas era a única faculdade que tinha de economia, era EAD na Anhanguera, a única. Não tinha outra faculdade em São José dos Campos que tinha ciências econômicas. É mesmo? Nenhuma. Cara. A Unip tinha grade lá, mas quando você se inscrevia, falava que não tinha turma. Caramba, em São José dos Campos tem o ITA, né? Sim, tem tudo. Ter, né? Porque é um polo importante, né? E na época eu lembro que eu fui pesquisar, não sei hoje, mas naquela época só tinha ciência econômica na Anhanguera, naquela época. Até, como eu te falei, o Unip tinha, mas na hora que você se inscrevia, falava que não tinha turma, etc. Mas enfim. E eu me inscrevi na faculdade, né? Era EAD e etc. Na Anhanguera, conseguia pagar também, etc. E eu cheguei e falei, cara, eu tô fazendo faculdade de ciência econômica, economia, tô trabalhando numa loja, mas meu nome tá no Serasa, não tô com aquelas dívidas da loja, eram impagáveis para mim naquela época, como que eu vou fazer para trabalhar no mercado financeiro? E tinha um cara que trabalhava, que era um dos repositores lá, esse cara muito, assim, um cara... Parecia o Felipão, Gani, que você conhece aqui da Sarinvest, o cara muito self-made ali, sabe? Aprendi tudo. Uma máquina. Ele fazia jogo de Python pelo celular. O cara e trabalhava como repositor, assim, né? E ele falava assim pra mim, Alex, pô, cara, por que você não cria seu currículo? Ele falou só isso pra mim. Por que você não cria seu currículo? Eu falava pra ele, eu falava, pô, quero sair daqui, mas... Porque todo mundo que ficava lá, Gani, acho que é uma curiosidade também, acho que eu vivi isso na loja e eu vi outras pessoas de outras lojas, de outro... rede de varejo, você acaba conhecendo pessoas do varejo lá, todo mundo tinha uma cabeça que o topo da pirâmide era ser gerente da loja. Eu já ouvi isso daí, cara. Ninguém quer sair daquilo ali, você é a caverna de Platão, né? Ninguém quer sair daquilo ali. Ou quer sair e não vê perspectiva. Então fala, pô, pra onde eu posso chegar?
ser supervisor, ser gerente de loja. Ninguém pensa em uma coisa fora do varejo. Porque uma vez você entrou em varejo, você não tem educação, né? Eu digo, é muito difícil você ter uma boa faculdade, né? Porque você ganha mal, etc. Tudo aquela espiral, né? Muito difícil. E eu falava, poxa, pra onde eu vou? Eu não quero seguir no varejo, eu não quero ser gerente de loja, eu não quero seguir esse... Não foi uma experiência boa. Eu quebrei e agora tô trabalhando com repositor, que é um trabalho, né, muito duro e tal. E eu não queria seguir. E ele falou pra mim, poxa, Alex, se você quer ir pro mercado financeiro, cria seu currículo. E essa frase de criar seu currículo, eu demorei pra entender. Mas a verdade que ele falou pra mim é o seguinte, Alex, se você não tem uma boa faculdade, né, você não tá fazendo uma boa faculdade que o mercado financeiro vai olhar e falar, poxa, você não tá fazendo um ITA, um INSPER, um AGV, você não tá fazendo isso. Você tá fazendo uma Anhanguera EAD, com todo respeito à Crota Anhanguera aqui, mas a gente sabe muito bem, né? Principalmente o EAD específico, não a instituição, o EAD específico, até hoje é muito criticado. E ele falou, cara, faz o seguinte, cria um material seu e começa a divulgar. Que material? Não, cria uma coisa sua, que é do mercado financeiro, que ninguém consiga fazer. E eu comecei a fazer o mercado matinal, que era uma newsletter que eu fazia de madrugada. Por que de madrugada? Mas você enviava um relatório? É isso? Enviava uma newsletter, minhas notícias do mercado, eu escrevia. Pegava umas notícias, escrevia no Word, transformava em PDF e distribuía primeiramente para family and friends, né? Amigos, familiares. Distribuição eletrônica. Distribuição eletrônica. De WhatsApp, transmissão de WhatsApp. Mas como funcionava? Eu trabalhava, né, das 9 às 18, 19, eu estudava à noite. Então não tinha tempo para fazer de dia, né? Então fazia acordar de madrugada. Então acordava umas 2h30 da manhã, dormia... Você rala, hein, meu? Dormia próximo de meia-noite, 11h30, meia-noite, dormia acordava umas 2h30, 3 horas, escrevia umas 10 páginas. Então eu pegava... Quando eu falo escrever, eu pegava um gráfico da semana, um gráfico do dia, pegava na internet, escrevia sobre ele, explicava sobre aquilo, por exemplo, juros, alguma coisa assim, e pegava as matérias da Reuters, CNBC, dava o crédito, colocava o link, tudo, fazia uma curadoria de notícias e disponibilizava. Tinha a linha internacional, nacional, fazia um bem completinho e mandava para minha lista de contatos de amigos, nada de contatos do mercado financeiro, não conhecia ninguém, para falar o que você acha, será que tá legal e tal. Eu fui fazendo esses testes e fui fazendo isso. Então eu começava a escrever 2, 3 horas, 4h30, ficava umas 2 horas fazendo isso, 4h30 da manhã no máximo, já disparava pelo WhatsApp. Qual que era o meu approach, né? Meu pitch de vendas, né? Era o primeiro morning call do Brasil. O primeiro que você vai receber. Não tem ninguém que manda antes desse horário, né? Então você é o mais bem informado, antes de todo mundo, entre aspas. Você é o primeiro morning call do Brasil, né? Então esse que era o meu pitch. Então eu começava a falar assim, pra onde eu vou trabalhar? Eu quero trabalhar no mercado financeiro, mas não tinha... Hoje eu tenho essa visão, né? O que é o buy side, o sell side. Naquela época eu não sabia. Eu queria entrar em qualquer lugar, né? O mercado financeiro, para mim, até caixa de banco servia como mercado financeiro. Então eu bati nas agências de São José, no centro da cidade, Itaú, Santander, Safra. Entrava em todas as agências com a roupa da loja na hora do intervalo, na hora do almoço. Não almoçava para fazer isso. Não era todo dia que eu fazia isso, mas eu entrava nas agências e falava assim... Até alguém te descobrir. Entrava, batia na porta ali sabe a porta de correr ali do banco, né? Sim. Batia na porta, falava com segurança, falava, eu queria falar com a gerente da agência aqui. Mas por quê? Não, eu faço um material sobre o mercado financeiro, eu queria apresentar, cara, com roupa da loja. Cara, a roupa da loja era uma polo vermelha com a logo azul, com a gola azul, com o logo da loja, que não era nada atrativo. E uma calça jeans toda surrada. A loja lá que você era repositor. Ela repositor. Eu nem trocava o uniforme. Eu ia com o mesmo uniforme. E com um celular na mão, né? E eu falava, quero apresentar e tal. E teve uns gerentes que davam oportunidade para mim. Falava, olha, eu faço morning call, eu posso mandar pelo seu WhatsApp e tal, você disponibilizar. Enfim, a história foi, cara, que uma dessas gerentes que eu fui conhecer, desses bancos, foi o Banco Safra, que tinha uma agência ali em São José dos Campos. Então eu fui falar com uma gerente, super gente boa ela, se chama Lívia, já está em outra instituição, mas eu conversei com ela e ela foi super aberta para mim. E eu falei para ela, onde você vê onde você se municia com informações, né? Que eu quero aprender com vocês, né? Ela falou, eu vejo um morning call do Safra. Quem faz morning call do Safra? Marcos Saravalli. Olha só. Aí eu falei, que legal. E eu já tinha falado assim, o Santander, tinha falado com todo mundo, assim, né? De todos os bancos. Já tinha criado até que uma pequena rede de relacionamento
entre bancários ali, mandando esse morning call. Inclusive, nesse meio do caminho, eu fiz entrevista para o Sicredi, fui negado pela restrição que eu tinha, enfim, eu não consegui passar. Restrição, enfim, que você tá devendo na praça. Aí eu fui parar nessa livre, super gente boa, eu almoçava com ela me pegava para almoçar, a gente almoçava, eu conversava sobre o mercado, ela gostava que eu era muito entusiasta, eu falava, pô, que legal, tem que te apresentar pra galera do banco, porque você é um cara muito tal, e gosta de estudar e tal, e eu fui, só dei o Saravalho no Instagram, simples assim. Na época ele não era tão grande quanto ele é hoje, né? Ele era, mas não era tão gigante como é. Mandei mensagem pra ele no DM ali, falei, Saravalho, é aquele pitch, né? Eu faço um morning call aqui todo dia de madrugada, se você quiser receber aqui eu te mando. Ele, fala garoto, beleza? Me adiciona no WhatsApp. Fala garoto. Né? Como ele é, né? Simples, né? Me adiciona no WhatsApp. Eu peguei o WhatsApp do Saravalho, né? Estrategista-chefe do Banco Safra. Porra, que cara, né? E fui mandando, adicionei ele no WhatsApp, mas nem conversei. Falei, ó, sou eu aqui, vou te mandar. Ah, beleza. Aí todo dia eu mandava pra ele, o que? Recebido, o que? Recebido. Tá. E foi, sei lá, uma ou 2 semanas, a gente tá falando, estávamos aí em agosto de 2019. Aí quando foi ali no meio de agosto de 2019, ele mandou uma mensagem pra mim e falou, fala garoto, eu tô recebendo aqui, tá muito legal, tô gostando, eu quero te conhecer. Vamos marcar? Você fica aqui em São Paulo e tal? Eu falei, não, eu fico em São José dos Campos. Olha, você consegue vir aqui pra São Paulo pra gente tomar um café? Eu falei, claro, consigo. Aí eu fui, pedi uma folga da loja e, enfim, tinha banco de hora e tal. Aí eu peguei um ônibus, pássaro marrom, tinha R$50, só comprei a passagem, ida e volta e só tinha R$50 no bolso. Né? E pra almoçar, pra jantar, enfim, pra ficar o dia inteiro em São Paulo. Porque eu ia falar com o Saravalho, mas também queria conhecer São Paulo. Claro, né? Enfim. E o que aconteceu foi que tomei um café com o Saravalho, conheci o Saravalho, fui lá na Paulista, onde ele no ficava. Safra? Não, fui dentro do Safra. Ele desceu, a gente tomou um café ali do Santander, que fica do lado ali, a gente tomou um café. E eu contei toda uma história pra ele. Ele falou, não, conta sua história, eu quero te conhecer mais. Aí eu contei toda uma história, fiquei mais de 1 hora falando da minha história, etc, que eu passei no passado, tudo que eu falei da parte 1, aquelas dificuldades e tal. O pessoal tudo chorando em volta, assim, né? Aí o Saravalho escutou tudo isso e eu lembro isso até hoje. Falei tudo e ele só escutando, no final ele... obrigado, valeu, foi um prazer te conhecer. Aí ele falou, obrigado, Saravalho, valeu. E eu pensei que tinha acabado a conversa, você vai trabalhar comigo. Olha, aí, naquele que legal, momento, até hoje me arrepio. O Saravalho é um cara bacana. Aí eu até me arrepio hoje, porque eu falei assim, caraca, né, como assim, né? Eu tava repositor de loja, tava cheio de dívida, não tinha experiência de fato, né, no mercado. Que ele viu o valor, né? E só que eu contei minha história, né, e falei, Saravalho, olha, cara, minha história é essa. Eu fui bem sincero com ele. E aí ele falou, cara, você vai trabalhar comigo. Aí eu, mas como assim, cara? Eu falei pra ele, no Safra eu não consigo. Nem pela capacidade, eu tô com o sujo. Ele falou, não, eu quero sair do Safra, eu quero montar uma casa de análise e vai ser eu e você. Olha, cara. Eu falei, aí naquela hora eu fiquei... porque ele sentiu o sangue... Eu comecei a pensar em várias coisas. Eu falei assim, como assim? Por que ele não contrata alguém do AGV, do INSP, alguém do mercado? Ele tá no mercado há mais de 20 anos. Por que ele não contrata alguém do mercado... Porque eu comecei a pensar, por que eu? Mas naquele momento que ele falou, eu até falei pro Saravalho depois, quando a gente começou a trabalhar junto, até voltei na conversa e falei com ele. Falei, cara, naquele momento que você falou isso pra mim, sabe aqueles papos assim, tipo, vamos tomar uma cerveja aqui no qualquer dia? Vamos, e nunca volta. E nunca mais. Sabe aquela... Eu pensei que era assim, aquela conversa de fogo de palha, né? Eu pensei que não ia dar. Falei, ele me falou ali, mas peguei as coisas, fui embora, fiquei feliz, assim, mas não é que eu não acreditei, né? Ele, sei lá... Aí chegou entre setembro e outubro e ele mandou mensagem pra mim de novo. Daquele período ele ficou sem falar. Conheci ele dia 25 de agosto de 2019. Eu até tirei foto, tudo. 25 de agosto de 2019. Aí chegou setembro, outubro de 2019 ele mandou mensagem. Falou, o projeto tá encaminhando aqui. Você vai continuar vai trabalhar comigo mesmo? Eu falei, vou trabalhar com você. Aí ele passou o canal dele do Telegram. Esse primeiro trabalho que eu fiz era alimentar as notícias do Telegram no canal dele. Que era, até hoje tem, @Marcos Saravalho no Telegram. Até hoje tem. Na época tinha menos de 3 mil inscritos, hoje tá com 7 mil inscritos lá, enfim. Eu comecei a alimentar as notícias, esse era meu trabalho. Não tinha nem empresa, era @Marcos Saravalho, não tinha nem Sarinvest, não tinha nada. Mas você ganhava já? Nada. Era uma experiência. E eu ficava na loja, ia pegar o celular, alimentava as notícias ali, trabalhando na loja, carregando caixa, pegava notícia, alimentava ali e tal. Colocava meu mercado matinal lá dentro, jogava lá dentro na base, enfim, fazia essas coisas. Aí chegou dezembro, o Marco, ele lançou um produto que tem até hoje, que chama Projeto Mercado... Hoje chama Projeto Mercado Exponencial, que a gente chamava Projeto Small Caps Exponenciais, que é basicamente uma carteira de Small Caps com atendimento ao aluno, né, na plataforma. Então, tudo que o aluno tiver dúvida sobre case, sobre carteira, a gente respondia. E era um atendimento, né, enfim, praticamente o dia inteiro. E era um produto anual, que até hoje tem, né? Você assina anual, você pode passar em 12 vezes, etc. A gente fez a primeira assinatura. Cara, e bombou, assim, teve mais de 1.000 assinaturas desse produto.
E como era eu e Saravali só, né? E assim, era uma história muito engraçada, porque naquela época, antes de dezembro, antes de fazer esse lançamento, o Marco falou assim, eu quero te apresentar para pro outro sócio. Lembrando, eu não entrei como sócio, eu entrei como funcionário, né? E isso foi antes de dezembro, se não me engano foi novembro, outubro, algo nesse sentido, onde me apresentou o Luiz. Que o Luiz, ele gravava o Morning Call do Saravali, né? O Luiz tinha a empresa de M9 Educação naquela época, né? De vídeos. O Luiz gravava o vídeo do Saravali lá e os dois se deram super bem. O Luiz queria a BMC como é hoje, né? Com a Paula. E ele falou, quero te apresentar outros sócios, que eles querem criar uma TV no mercado financeiro, vão entrar junto com a gente quer criar um grupo, né? E tal, e eu fui conhecer o Luiz. Eu lembro dessa história até hoje, que tava eu, o Luiz, o Saravali no E-Italy, né? Sei. E eu tava com R$40 no bolso pra almoçar e jantar, e o Marco falou assim, pede aí o almoço aí. Pede um vinho aí. Aí todo mundo pedindo aqueles pratos assim, sei lá, R$100, R$80 o prato. Às vezes eu vou almoçar com eles, eu vou à falência. Mas e enfim. Eu fiquei com medo, eu pedi o prato, falei assim, pronto, eu vou pedir. Se for na hora de rachar, eu tiver que pagar, eu vou ter que falar pro cara lavar os pratos, porque eu não tenho dinheiro. Mas foi um risco, enfim. No final do dia o Saravali pagou, mas eu fiquei assim, eu fiquei com medo. Ele pagou. Fiquei com medo, Fiquei com medo. Mas enfim, aí você sabe que quando eu conheci o Saravali, ele me levou num baita restaurante japonês. Não, eu já conheci o Saravali, né? Sim. Quando proposta aí pra cá. E ele me levou num baita restaurante japonês, não vou fazer propaganda, mas é do lado. Você sabe qual é. Sei qual que é. E aí eu falei, ele vai pagar, né? Pagou não. Pelo menos eu zoo ele até hoje. Mas e aí? Mas enfim, aí o Luiz gostou de mim também, enfim. E aí começamos só com o projeto do Marcos Saravali, que o Marcos estava ainda no Safra, né? Ele não tinha criado essa Saninvest. Criou essa carteira, deu super certo, aí viramos em 2020, antes da pandemia. Eu estava trabalhando na loja, hein? Fazia esse duplo trabalho, né? Então, assim, chegava em casa, na faculdade, eu pesquisava umas coisas que o Marco pedia, coisas de ações, começava a aprender de fato, né? Eu sempre falei, desde o começo da empresa, nem quando era empresa específica, o Marcos Saravali, eu aprendi a trocar o pneu com o carro andando. Né? Esse é um problema. Dá vontade de parar tudo, organizar e voltar e não dá, né? O Marco, só para lembrar, quando eu comecei a trabalhar com ele, desde quando eu alimentava canal de Telegram até lançar esse projeto, o Marco, eu não tô fazendo uma crítica, mas ele não fez uma proposta formal de salário. Ele não falou assim, você vai começar a ganhar tanto. Ele falou assim, toca aí. Começa a trabalhar aí, vai. Vambora. E eu também não cobrei. Falei, Marco, quanto você vai me pagar? Era até porque era uma oportunidade. Uma oportunidade, eu não podia exigir também. Enfim, eu também não sou muito assim, não sou chato assim desse sentido. Aí eu falei, vou começar a trabalhar. Aí chegou em janeiro, eu queria pedir conta em dezembro, porque dezembro é uma época pro varejo muito difícil, né? Porque assim, muita gente, você trabalhava 12 horas todo dia. Tal, né? Sábado, domingo, você trabalhava domingo. Então, por exemplo, dia 24, a gente trabalhava até às 18 horas. No Natal, dia 24, que tinha ceia, né? A gente saía às 18 horas, fechava lá às 18 horas. Chegava em casa às 7 horas quebrado. Nada, a ceia, eu nem queria ceia, eu queria dormir, sabe? Eu tava muito cansado, quebrado, aquela rotina de Natal. E eu, naquela época, eu queria pedir conta da loja. Até pedia pro pessoal me mandar embora, mas tinha aquela particularidade, o pessoal fala, enfim, eu não vim até você veio até mim, então se quiser você pede conta, era nesse estilo, né? O pessoal não gostava de mandar embora por causa dos trabalhistas, né? E eu falava, então deixa eu pedir conta. Aí o cara, não pede conta porque só tem você, quem eu vou treinar aqui pra fazer toda essa gestão da loja que você tem feito e tal. Eu quero sair, nem pedir conta, assim, lógico que se eu quisesse de fato, né, mas... Eu me mando embora, não vou te mandar embora. Eu vou pedir, não. Não, você também não tá autorizado, né, mas enfim... Eu falei, vou ficar aqui. Eu fiquei 2 anos e meio, né? Porque custa um mês a mais, né? E eu falei pro Saravali, ele falou, não, dezembro tá tranquilo e tal. Foi beleza. Aí, de janeiro, eu pedi conta da loja. E eu comecei a trabalhar com o Saravali. Home, nem existia a pandemia. Era janeiro de 2020. A pandemia foi em março, abril, né? Sim. Então, eu comecei a trabalhar de casa e de novo, ele não falou salário, nada. Eu comecei a aprender coisa de relatório, né? Coisa mais research. Comecei a aprender tudo na marra ali, errando bastante, enfim, etc. E no meio, passou fevereiro, chegou fevereiro e falou, tem que te pagar, né? Eu falei, tem, né? Na época nem tinha Pix. Né? Acho que nem tinha Pix naquela época. Ele, passa seu TED aqui e tal. Aí eu lembro que ele transferiu R$1.000 pra mim. E na época, quando eu não era repositor, auxiliar administrativo, como se, enfim, eu ganhava, sei lá, líquido, eu ganhava R$1.400 na loja. 1.450, enfim, menos de R$1.500 líquido. E eu ganhei R$1.000, Marco transferiu R$1.000. Mais. Transferiu 1.000. Aí minha mãe ficou louca.
Pô, mas você saiu da loja que era CLT, que tinha 13º, tinha férias. Você tá trabalhando pra alguém que você não conhece direito, que fez uma transferência de R$1.000, não é CLT, né? Minha mãe trabalha em contabilidade, né? Então toda de regrinha e tal. Como assim? Você tá maluco e tal? Aí você pediu conta de uma loja. Falei, mãe, relaxa, o cara vai dar oportunidade pra mim. Aí foi em março, antes da pandemia ali estourar. Ele falou, não, eu vou dobrar seu salário. Aí pagou R$2.000. Aí depois, quando foi abril, durante a pandemia, quando a pandemia estourou mesmo, tipo, tava tudo, sabe quando o restaurante tava fechado, tudo tava fechado, ninguém tava entrando nem em São Paulo. Você lembra? Lembro. Foi quando a empresa, né, o Luiz, o Marco, decidiram alugar onde nós estamos ali, no térreo do prédio aqui, e alugou ali, que não tinha nada, né? Não tinha nenhuma estrutura, só a sala e um chroma key, uma cadeira e uma mesa. Só. Isso era nem a BMC, isso era a prévia que a Sara Invest ia nascer. Né? E o Marco falou, agora eu preciso de você aqui em São Paulo, porque eu vou precisar de você para trabalhar aqui. E eu vim, assim, para São Paulo quando não tinha nada, tá? O restaurante tudo fechado. E foi aquele momento que nós mudamos para cá. Época, o Marco, né, saiu do Safra Paulo, naquele momento para empreender. Pior época da pandemia. Naquele momento, circuit break, eu lembro que, assim, era um absurdo, assim, a gente via mercado caindo 10%, assim, né, todo dia naquele período, era uma doideira, a gente tinha uns clientes querendo se matar. A gente tem história de cliente que se alavancou com empresas aí, enfim, e o papel caindo muito, e o assessor ligando para ele fazer termo, naquela época ganhava dinheiro com termo, né? E o assessor, não, vamos fazer uma operação aqui que vai voltar. Eu falei, não, eu quero me matar. Não, espera um pouco. Bota o dinheiro primeiro. Deixa eu ganhar minha comissão primeiro. E foi isso, gente. Nossa, escutou a história desde que a pessoa queria se matar mesmo, porque utilizou o dinheiro da mulher, a mulher tava viajando, sabia que usou o dinheiro dela. A mulher ia voltar de viagem com a filha, não sabia. Imagina a mulher voltar sabendo que perdeu todo o dinheiro que ela construiu na vida inteira, o marido usou pra tradar e era termo, se alavancou, era uma doideira. Desde outras histórias, ficava... Então, qual era o meu trabalho? Meu trabalho, além de fazer essa análise junto com o Saravalli, falar com as empresas, o meu trabalho era falar com o cliente. Então, eu ficava o dia inteiro falando com o cliente. Naquele período de circuit break, ficava de manhã até a noite. Nossa, e muito desgastante. E era assim, ficar escutando. Pô, minha carteira tá caindo. Pô, porque quando vai bem é muito fácil, né? Aí quando... Xingava. E na hora que o cara fecha, né? Ele sempre fala assim, não, eu tolero o risco. Tolera até ele se concretizar. Então, assim, foi um trabalho muito árduo nesse primeiro momento, assim, em relação à pandemia. Aí, quando eu mudei pra cá, aí o Saravalli fez uma outra proposta, tal, pra eu vir pra cá, pra eu conseguir pagar aluguel, etc. Aí eu mudei pra Liberdade, onde eu morava antes, no centro de São Paulo. E é assim que começou a... Pô, mas uma bela história, hein, Alex? Porque o que é mais legal na tua história, e assim foi indo, né? Hoje a gente já sabe onde nós estamos. Né? Você vai ter que voltar outro pra falar como você parou na BMC. aí parte 3 já é demais. Mas quando a entrevista é boa, né? O João fazia dois blocos, né? Às vezes até 3, mas o que é legal da tua história, cara, é isso daí. Quando você quer, eu acredito muito nisso. E não tem nada de científico no que eu tô falando, tem até livros que vão nessa linha, né? Com aquele famoso lá, O Segredo é meio nessa linha, né? Que é... quando você acredita muito numa coisa e se empenha, você nem sabe como, mas meio que... É verdade. Né? O universo meio que conspira você. Mas tem que ser um querer de verdade e... É verdade. E buscar, né? E buscar. Eu lembro que você menos esperando vai rolar que você nem menos... Quando eu tava fazendo mercado matinal, só com um adendo, quando eu tava fazendo aquele mercado matinal, quando eu tava na loja, sem nenhuma perspectiva de emprego, de nada, eu tava fazendo todo dia de madrugada, minha mãe acordava às vezes e me via no quarto, trabalhando, eu falava, você tá maluco, você tá de madrugada, perdendo seu tempo. Eu falei, mãe... Não esqueça disso. Eu lembro até hoje. Falei, mãe, eu vou com isso daqui, eu consigo um emprego. Show de bola. E eu consigo um emprego, sair. Alex, eu já fiz o bate-bola na outra entrevista, eu não vou fazer essa contigo. Eu só quero que você diga o seguinte: a gente tem basicamente 2-3 minutos aqui, 2 minutos. Me fala uma coisa. Onde você quer chegar? Cara, essa aí eu já fiz minha pergunta, já fiz muita minha provocação interna, mas o Alex, onde ele quer chegar, eu acho que tem muito ligado à história aqui da empresa, né? Hoje eu não me vejo fora daqui. Lógico, a gente não sabe o futuro, mas hoje eu não me vejo fora daqui, porque realmente a gente construiu isso aqui desde o primeiro tijolo. Então, acho que onde eu quero chegar, acho que a BMC ainda tem muito
caminho para trilhar, acho que é só o começo aqui, então a gente quer chegar num caminho, nós aqui, né, num caminho, toda a equipe aqui, num caminho muito grande agora nessa nova etapa da empresa, acho que isso é um grande ponto. E a Sarinvest também, né, acho que a Sarinvest conseguindo cada vez mais clientes, tendo mais notoriedade, eu acho que esse é o primeiro caminho. Porque quando você falou lá na primeira parte, falou, qual que é o seu hobby? Eu falei, trabalho. A minha vida é trabalho. Quem me conhece, não, eu amo trabalhar. Não é aqui que eu tô querendo elogiar, nada disso. Eu amo Você trabalhar. também se vê como um grande cara de mídia? Também eu acho que você tem talento pra isso. Será? Eu acho. Só o futuro vai dizer. Mas você se vê? Você gostaria? Sim, gostaria. Também. Unindo a parte gosto comercial, muito. análise. Eu amo a parte comercial, amo a parte de TV. E foi algo que a Paula mesmo... Ela tem muito essa capacidade, né? De enxergar, saber quem ela enxergou e desenvolveu anos isso. de televisão. Sou muito grato a ela. Obrigadíssimo. Obrigado, Alex. Alex André, conversei aqui com o Alex André, essa fera aí, que história, hein? Podcast com ele voa, papo bom é assim. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça que a gente está no YouTube, no Spotify, em tudo quanto é rede social. Não se esqueça de dar o like, compartilhar. Eu vejo vocês numa próxima entrevista, num próximo Deepcast. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.